Quem, Pai, pôde te dar conselhos? Quem, Senhor, pôde subir ao teu santo monte? Ninguém jamais, Senhor, porque só Tu és Deus. De eternidade em eternidade, Tu és Deus, Pai. E nós te adoramos, Pai, porque com o Teu poder, com Tua força, Pai, com o Teu grande amor com que o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos regenerou, Pai, para uma nova vida contigo, Pai. E a nossa firme e viva esperança, Senhor, é que quando o nosso tempo aqui se acabar, Pai, nós estaremos juntos contigo de eternidade em eternidade, Senhor. E nós te adoramos, Pai, por isso, porque em nenhum momento, Pai, isso foi mérito nosso, Senhor. Foi a Tua graça salvadora. E é no nome santo e precioso do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas nossas vidas. Nós contamos com a compreensão dos irmãos. Nesta madrugada, ladrões furtaram os nossos cabos de energia lá no nosso quadro de energia. E os irmãos hoje da equipe da manutenção entraram em ação e conseguiram ligar o som para nós termos aula de manhã. Nós tivemos aula hoje aqui sem luz, né? Apenas com o som, e foi o trabalho dos irmãos da equipe de manutenção, e depois eles trabalharam para fazer a religação lá, numa forma improvisada. Essa semana deverá ser feita a correção aí de uma forma definitiva, junto inclusive à empresa de energia, né? Lamentavelmente, ladrões roubaram ali os cabos de energia nessa madrugada, e por isso nós tivemos algum transtorno. Então, se tivermos alguma falha aqui no som, na energia, nós pedimos a sua compreensão a respeito disso, ok? Então, esse mundo que nós vivemos, mundo maldoso, né? Mundo onde impera as injustiças, e é por isso que, como nós cantamos e oramos aqui, nós aguardamos aquele dia em que o nosso rei virá, e o nosso rei há de reinar nesse mundo aqui, onde não haverá mais essas injustiças, essas maldades, não é? Nós estaremos sob a mais absoluta justiça do nosso rei e salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aquele é o dia que nós aguardamos. Nós continuemos orando pelo nosso irmão Dércio. Ele passou pela cirurgia hoje pela manhã, não é? Já, ao que nos parece, correu tudo bem. Está aguardando agora, então, a sua recuperação no seu processo pós-operatório. Incluam também, por favor, durante essa semana, em suas orações, a nossa irmã Cleusa, esposa do pastor Rubens. Ela vai ser operada na quarta-feira, vai passar por uma cirurgia também. Os irmãos, por favor, lembrem-se de orar pela nossa irmã também, nossa irmã Cleusa. E já faz algum tempo em que nós não falamos sobre crianças aqui na igreja, né? E é sempre muito bom nós também falarmos nesse assunto aqui na igreja. E é muito gostoso a gente ver assim que a gente acompanha jovens crescendo, não é, se desenvolvendo aqui entre nós, e vimos até chorar no berçário ao ponto de vomitar de birra, não é? Mas cresceu entre nós aqui, se desenvolveu, conheceu a sua esposa no Interjovens e casou-se com ela, ela vindo da Igreja Batista da Fé, e forma um jovem casal aqui na igreja, a quem o Senhor está dando agora o seu primeiro filho. São os nossos irmãos Esdras e Samila. Quero pedir para eles para ficarem de pé ali, né? Nós louvamos a Deus pela vida desses nossos irmãos. Que Deus abençoe vocês, não é? E é sempre uma alegria para nós aqui na igreja, mais um bebê para nós aqui. E se o Senhor nos der saúde, e assim for o propósito do Senhor, nós queremos vê-lo crescendo também entre nós, reconhecendo Jesus como seu Salvador. E assim como foi com eles, que possa acontecer com esse filho ou filha que o Senhor há de dá-los. Amém? Irmãos, vamos abrir, por favor, a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2.
Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo 24. Eu vou ler a palavra do Senhor, você, por favor, acompanhe a leitura. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor nos diz assim, eu vou ler a minha versão e a versão revista e atualizada. E o texto da palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui. Meus irmãos, nós estamos olhando para os primeiros capítulos de Gênesis aqui. Esta é, eu acho, a nossa 10ª mensagem aqui nos primeiros capítulos de Gênesis. Esse é um texto cheio de detalhes, rico em detalhes, e é um texto que eu devo dizer aos irmãos, ele não é, como toda a palavra de Deus, não é um texto popular, especialmente nesses dias em que nós vivemos, nessa cultura que cerca a igreja do Senhor Jesus Cristo. O entendimento desse texto, ele se contrapõe totalmente àquilo que este mundo tem falado, o que este mundo tem ensinado, o que este mundo tem feito. Então ele não é um texto popular. E é um texto precioso também porque, com base na sua relação com este texto, você demonstra o quanto a palavra de Deus é autoridade sobre a sua vida. O quanto você reconhece que este livro, de fato, é a palavra final, absoluta e imutável de Deus para nós vivermos bem as nossas vidas uns com os outros e, sobretudo, no nosso relacionamento com Ele. O seu entendimento sobre essa passagem de Gênesis vai dizer para você o quanto a palavra de Deus é autoridade sobre a sua vida, o quanto você se submete a ela. O quanto você reconhece que o que Deus diz, de fato é verdade e cabe a nós apenas nos submetermos ao que o texto da palavra do Senhor nos diz. É o texto que fala sobre a criação da mulher. Moisés, ele passa agora a falar sobre como a mulher veio ao mundo. Ele já havia falado como o homem veio ao mundo e agora ele fala como a mulher veio ao mundo. O homem veio através do pó da terra. Deus formou então o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente, como nós lemos no capítulo 2 aqui, no versículo 7. Deus colocou este homem no jardim, o jardim era um lugar perfeito, nós passamos por esta passagem também. Este homem recebeu a incumbência de Deus de cultivar e guardar o jardim, e também recebeu a ordem de comer livremente de toda a árvore que estava naquele jardim, à exceção de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse desta árvore, ele então morreria. Ele perderia a vida e aquela vida em abundância que ele havia recebido do seu Criador, que ele havia recebido de Deus. Se ele comesse daquela árvore, imediatamente ele seria separado de Deus, seu corpo entraria imediatamente num processo de envelhecimento, conduzindo-o para a morte física, coisa que não era o propósito de Deus para ele. Então esse foi o relato da criação do homem. Moisés então passa a falar como Deus trouxe a mulher à existência. E mais uma vez nós vemos o cuidado de Deus aqui, a forma minuciosa como Deus fez
a mulher, assim como ele havia feito o homem. Homem e mulher não foram feitos como os animais. Nós vimos que Deus criou os animais de uma forma um tanto impessoal. Deus simplesmente disse: produza a terra seres viventes, povoem-se as águas de peixes, voem as aves sob os céus. Então Deus fez os animais desta maneira, de uma forma como se fosse no atacado, por assim dizer, né? Como se fosse uma grande produção, produza, e assim foi feito. Mas no caso do homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, tenha ele domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre todo animal que anda sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à sua semelhança, homem e mulher os criou. Então Deus fez questão de mostrar que ele se envolveu pessoalmente na criação do homem e da mulher. Nós não somos como os animais, nós somos diferentes dos animais. Com os animais, Deus não compartilhou sua imagem e semelhança, mas conosco, seres humanos, sim, ele compartilhou isso com o homem e com a mulher. Por isso ele formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, de forma que ele viesse a se tornar uma alma vivente. Então Deus, ele se colocou como um escultor, nós vimos isso, né? Ele se colocou como um escultor. Ele usa obviamente uma figura de linguagem aqui, é um antropomorfismo, né? É Deus usando figuras humanas para expressar aquilo que ele estava falando. Ele se colocou como um escultor com as próprias mãos, modelando, não é, um boneco de barro do pó da terra, e soprou nas narinas deste boneco o fôlego de vida, para que se tornasse então um ser, uma alma vivente. Então Deus se colocou desta forma, com esse cuidado, desta forma minuciosa, e assim então foi feito o homem como uma obra de escultor, nos diz o capítulo 2. E então quando ele vai fazer a mulher, ele faz também de uma forma especial, diferente do homem, mas no entanto de uma forma especial. Há também aqui esse cuidado de Deus. Ele não fez a mulher do pó da terra, ele poderia simplesmente tê-la feito desta forma. Ele poderia ter feito a mulher do pó da terra como ele fez o homem, mas ele não quis fazer assim. Ele fez a mulher a partir do homem. Este não é um mero detalhe, meus irmãos. Isso não é um mero detalhe. Isso aqui é Deus demonstrando a diferença entre o homem e a mulher a partir mesmo da sua própria criação. A forma como ele fez diferentes os dois, ele estava dizendo, eles são diferentes uns dos outros. Inclusive esse detalhe, essa diferença da forma como Deus fez o homem e fez a mulher, no Novo Testamento ele é ressaltado para mostrar que homens e mulheres têm papéis distintos estabelecidos por Deus. Homens e mulheres têm funções distintas estabelecidas por Deus. O Novo Testamento vai usar este fato de Deus ter criado homem e mulher de formas diferentes para dizer que Deus tem propósitos diferentes, funções diferentes para a masculinidade e para a feminilidade. O fato da mulher ter vindo do homem e não do pó da terra é significativo, é algo importante. Ao criar a mulher desta forma, Deus estava posicionando homem e mulher no papel designado por Ele, que Ele determinou. Ele estava colocando os dois na posição que Ele quer que eles estejam. Naquele momento, Deus não estava, meus irmãos, apenas criando o homem e a mulher. Ele estava fazendo muito mais do que isso, está nos ensinando muito mais do que isso. Deus, ele estava criando aqui a estrutura. Ele estava criando aqui a estrutura que serviria de base para aquilo que o homem e a mulher deveriam ser, e toda a sociedade humana deveria ser. Quando ele decidiu fazer o homem, ele determinou que este homem deveria ter domínio sobre toda a sua criação animal. Tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre toda a terra e todo animal que rasteja pela terra, nos diz o capítulo 1, versículo 26. Ele abençoou o homem e a mulher e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Quando ele colocou o homem no jardim, ele determinou que o homem cultivasse e guardasse o jardim.
E deu a ordem moral para o homem, a ordem espiritual moral para o homem: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem tinha algumas tarefas para executar: exercer domínio sobre os animais e a terra, ser fecundo, multiplicar-se e encher a terra, ou seja, encher a terra de seres humanos, cultivar e guardar o jardim, não comer da árvore do conhecimento do mal, no sentido de adorar a Deus e preservar a vida que ele havia recebido. Eram essas as tarefas do homem. E Deus afirmou então que ele precisava de alguém. Ele precisava de alguém que lhe ajudasse na execução dessas tarefas. Sozinho ele não poderia cumprir este propósito de Deus. Então o homem, ele precisava de um relacionamento com alguém que fosse seu semelhante. Deus mais uma vez vai demonstrar aqui, meus irmãos, o seu amor pelo homem. Ele vai demonstrar o seu amor pelo homem, dando a ele um relacionamento com o seu semelhante, coisa que ele não tinha até então. Deus já havia demonstrado o seu amor no seu nome, nós vimos isso, quando Moisés usa o nome de Deus para dizer que ele trouxe o homem à existência, não é? O Senhor Deus, Moisés disse, acrescentou um nome ao nome de Deus. Você vê que no capítulo 1 ele usa somente Deus, no capítulo 2 ele passa a usar o Senhor Deus, acrescentando um nome, que é o grande eu sou, o grande e poderoso Deus, aquele que é e que vem e se envolve com quem eu sou, com quem você é, ele se envolve com quem nós somos. Era isso que Moisés queria ressaltar, mostrando que este Deus amoroso, ele vem em direção a nós. Nós vimos o amor de Deus também no ambiente perfeito que ele deu para o homem. No jardim não havia variações de clima, não havia variações de temperatura, não havia falta de alimento, não havia necessidade de chuva, não havia necessidade de homem para lavrar o solo, porque o alimento era farto, o lugar era perfeito, havia fartura de alimento para o homem, tudo perfeito para ele. Nós vimos o amor de Deus no caráter que ele deu ao homem. Quando ele sopra nas narinas do homem, ele estava conferindo dignidade ao homem, apesar de tê-lo formado do pó da terra, ele compartilhou com o homem a sua imagem e semelhança, então conferindo esta dignidade do homem, tornando então semelhante ao seu Criador nesse sentido. E ele recebeu esta vida então que estava ligada ao seu Criador, e essa vida seria mantida por meio da obediência. Então nós vimos o mandamento amoroso de Deus, para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vimos a importância da palavra não neste relacionamento, né? Todo relacionamento saudável, ele é limitado pela palavra não. Não existem relacionamentos saudáveis que não tenham limites. E Deus colocou um limite no relacionamento entre ele e o homem, num relacionamento de amor, numa limitação de amor. Nós vimos então o amor de Deus no mandamento que ele deu para o homem. Agora, apesar de toda essa perfeição, veja, irmãos, o homem se relacionava com Deus, num relacionamento de vida e vida em abundância. O lugar era perfeito, não havia nada nocivo ao homem, não havia nada que pudesse tirar a vida do homem ou prejudicar a sua saúde. Tudo era perfeito, não havia falta de alimento, havia fartura de alimento. Por isso que Deus disse, de toda a árvore do jardim eu te dou livremente para você comer. Tudo perfeito. Mas em meio a toda essa perfeição, Deus diz que algo não estava bom. Algo estava faltando. Alguma coisa ali estava faltando. Estava faltando o relacionamento que serviria de base para que o homem pudesse cumprir com todas as suas responsabilidades. Estava faltando este relacionamento. Por isso que ao criar a mulher, Deus não estava apenas criando uma parceira para o homem. Ao criar, irmãos, a mulher, ele não estava criando apenas a fêmea para ele. Me permitam usar essa expressão fêmea, porque é essa mesmo que o capítulo 1, versículo 28 usa. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à sua semelhança, homem e mulher os criou. No original ali, a ideia é de macho e fêmea os criou. Por isso que algumas versões antigas traduzem desta forma este versículo. Macho e fêmea os criou. Ao criar a mulher, Deus não estava apenas criando a fêmea para ele. Deus estava, meus irmãos, criando o relacionamento conjugal. Esse texto é sobre casamento. Esse texto é casamento.
Esse texto está falando da santidade do casamento, da perfeição do casamento, do propósito de Deus no casamento. Deus estava criando essa instituição. A mais antiga das instituições humanas se chama casamento. Foi o que Deus criou para servir como base para a sociedade humana, como a sociedade deveria funcionar. Então esta passagem é sobre esta primeira instituição criada por Deus. Agora devo dizer, irmãos, é fato que alguns dos filhos e filhas de Deus não vão se casar. Deus tem outros propósitos para eles. Deus, por vezes, escolhe usar alguns de seus filhos e filhas como solteiros, dando a eles o dom do celibato, o dom de permanecer solteiro. Mas esse texto, ele fala do casamento, da importância do casamento, da nobreza do casamento. O Senhor Jesus, quando ele foi perguntado a respeito do divórcio, em Mateus capítulo 19 ou Marcos capítulo 10, ele veio para esta passagem para responder aquelas perguntas. O apóstolo Paulo, quando ele falou como deveria ser o casamento entre os salvos em Cristo Jesus, foi nesta passagem que ele veio, foi a esta passagem que ele recorreu para ensinar os crentes como é que os crentes deveriam viver. Então o Novo Testamento usou esta passagem de Gênesis para falar sobre o casamento. Então Deus, ele não estava apenas criando a mulher, ele estava criando o próprio casamento. O casamento que é a base para todos os outros relacionamentos da vida humana. Todos os outros relacionamentos, eles estão baseados no casamento. O casamento é que serve de base para a sociedade. É o casamento que dá a base para a criação dos filhos. Eu sei, irmãos, devo dizer também que há exceções. Há filhos que lamentavelmente são criados sem a presença do pai ou sem a presença da mãe, ou por vezes sem a presença dos dois. É por isso que Deus preenche aquilo que falta. O Salmo 27, versículo 10 vai nos dizer: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus supre as necessidades. Mas o casamento, do ponto de vista de Deus, do plano de Deus, ele é a base inclusive para a criação dos filhos. Uma sociedade sem casamento, irmãos, é uma sociedade que está fadada à destruição. Uma sociedade sem casamento é uma sociedade num caos. Retire os casamentos da sociedade e você terá um mundo pervertido, um mundo sem base. É a misericórdia de Deus que ainda faz com que neste mundo haja casamento. O casamento que tem caído em descréditos há décadas. Eu li um relato do início da década de 70, e alguém dizendo: o casamento está fadado à falência. Lá nos anos 70, quando eu estava nascendo, um especialista analisou como o casamento estava entrando em descrédito na sociedade, e ele determinou, ele previu, ele disse: o casamento está fadado à falência. Porque já naquela época aconteciam cada vez menos casamentos proporcionalmente na sociedade, porque nós vivemos uma sociedade que se opõe e se levanta a tudo quanto se chama Deus, tudo aquilo que vem de Deus. Então não é para nós surpresa nenhuma que o mundo não queira o casamento, que o mundo rejeite o casamento, que o mundo não queira que jovens se casem e assumam esta responsabilidade do casamento. Então, se há casamentos no mundo, ainda é a misericórdia de Deus sobre este mundo, para que esse mundo não seja destruído. Mas o casamento é que oferece a base de sustentação de uma sociedade, a base de sustentação para a criação de filhos. Então, ao criar a mulher, Deus ele estava criando o relacionamento conjugal perfeito. Ele estava criando o relacionamento conjugal perfeito. Então, o que nós vemos aqui é uma demonstração do amor de Deus. Deus demonstra o seu amor ao homem ao dar a ele o relacionamento conjugal perfeito. Deus demonstra o seu amor ao homem ao dar a ele o relacionamento conjugal perfeito. Agora, como é o relacionamento conjugal perfeito? De que maneira é esse relacionamento? Eu não vou expor toda a passagem hoje, né? Não vai dar tempo de expor hoje, mas eu gostaria de meditar com os irmãos até o versículo 20, se o Senhor assim nos permitir. E devo dizer, não é popular. Não é popular o que é dito aqui. Como é o relacionamento conjugal perfeito? O relacionamento conjugal perfeito é o relacionamento onde o homem é o responsável. O relacionamento conjugal perfeito
é um relacionamento onde o homem é o líder. Eu quero pedir aos irmãos que voltem um pouquinho, nós lemos a partir do versículo 18, mas veja a partir do versículo 15 o que o texto nos diz. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você percebe que Deus, quando Ele deu a ordem aqui, para que se não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, não havia a mulher ainda. A mulher não estava lá. A ordem foi dada na segunda pessoa do singular. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás tu, porque no dia em que dela comeres tu, certamente tu morrerás. É só para ele a ordem. Por que Deus não esperou criar a mulher primeiro? Cria a mulher, põe os dois juntinhos lá e dá a ordem para os dois. Por que ele já não fez assim? Deixa eu juntar vocês dois aqui, já passo a ordem para vocês dois já ficam cientes do que deve ser feito aqui, neste jardim onde eu os coloco. Por que Deus faz desta forma, irmãos? Você acha que isso aqui é apenas acidental? Você acha que não estava no plano de Deus? Deus deu a ordem para o homem e depois falou, puxa, vou criar uma mulher para ele. Puxa, não é bom que ele esteja sozinho? Você acha que Deus notou isso depois? Irmãos, nós cremos na inspiração da palavra do Senhor. Na inspiração plenária da palavra do Senhor. Isso aqui está desse jeito porque o Espírito Santo está dizendo que foi assim que aconteceu. O Espírito Santo inspirou Moisés a escrever isso aqui, e é assim que Deus planejou. A ordem tinha que ser dada para o homem mesmo. A ordem tinha que ser dada somente para Adão, porque ele era o responsável sobre todo o jardim. Ele era o responsável por manter a santidade do jardim. O mandamento espiritual foi dado para ele. Ele é que deveria temer a Deus, amar a Deus, adorar a Deus e obedecer a Deus. Ele deveria obedecer aquele mandamento a fim de preservar a vida espiritual que ele havia recebido do seu Criador. E ele também tinha a responsabilidade de, obviamente, depois transmitir à sua esposa quando o Senhor a criasse. Ele tinha a responsabilidade de transmitir para Eva, como seu líder, ele deveria conduzi-la dentro do padrão espiritual que Deus estabeleceu. Dentro do padrão espiritual moral que Deus estabeleceu. Ele deveria dizer para ela o que eles poderiam fazer e o que eles não poderiam fazer. Então, ao nos contar que foi assim que Deus criou a mulher, Deus estava deixando clara esta verdade: o homem é o responsável por tudo que acontece no mundo. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, a responsabilidade é dos homens. Era ele que deveria cultivar e guardar o jardim. Ele é que recebeu a ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, homens e mulheres, é óbvio, eles são iguais em dignidades diante de Deus. Não há diferença em dignidade e importância diante de Deus. O apóstolo Pedro escreveu que ambos são herdeiros da mesma graça de vida em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Paulo escreveu que nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, o apóstolo Paulo diz que homens e mulheres são um em Cristo. Ele estava falando de importância, de dignidade diante do Senhor. Homens e mulheres em termos de dignidade diante do nosso Deus, não há diferença entre eles, ambos são iguais perante o Senhor. Mas o texto nos diz, a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos diz que em termos de responsabilidades e de funções diante do Senhor, eles não são iguais. O mundo em que você vive assola você o tempo todo com esta mensagem: homens e mulheres são iguais. A palavra do Senhor está dizendo, não são. Quem nos criou está nos dizendo que não somos iguais. Há diferenças entre nós, entre masculinidade e feminilidade. Gênesis capítulo 2, versículo 7 nos diz que Deus formou o homem, ele formou o homem primeiro.
E a partir do homem ele formou a mulher. O apóstolo Paulo, ele viu neste fato de que Deus formou o primeiro homem, e a partir do homem ele formou a mulher. O apóstolo Paulo viu neste fato, irmãos, a base, o princípio do caráter do nosso Deus na criação, para ensinar, para dizer para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que a mulher não deve ensinar e nem exercer autoridade sobre o homem na igreja. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13 está escrito: não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre homens, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Por isso é que eu disse para você que a sua relação com esse texto diz para você o quanto você encara a palavra do Senhor como autoridade. Porque muitos olham para esses textos e os ignoram. Não quero nos colocar contra ninguém, mas muitas igrejas ignoram estas passagens. E homens e mulheres na igreja não tem diferença nenhuma. Você vê mulheres ascendendo aos púlpitos das igrejas, assumindo a autoridade pastoral, quando a palavra do Senhor está nos dizendo que a base da criação é a base pela qual a mulher na igreja se sujeita aos homens. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre homens. Por quê? Porque foi assim que o nosso Deus determinou. E determinou quando? Quando Ele criou. Primeiro foi formado Adão, e depois foi formado Eva. Então o Espírito Santo nos diz através do apóstolo Paulo que o homem é o responsável porque ele foi criado primeiro. Ele veio primeiro a este mundo. Então o texto de Gênesis 2, irmãos, não é apenas um relato da forma como Deus criou o homem e a mulher. É um ensino sobre o que Deus deseja para o homem e para a mulher. Cada um foi criado por Deus com uma determinada função, com uma função específica. Deus não quer que haja confusões aqui. Homens e mulheres foram criados diferentes um do outro, diferentes emocionalmente, diferentes sexualmente, diferentes fisicamente. Há uma diferença entre ambos, e nós não podemos negar isto. Eu costumo dizer que até a estrutura física nos mostra como Deus nos fez de forma diferente. A estrutura óssea de um homem mostra que Deus o fez para que ele leve peso nos braços e nos ombros, porque ele tem os ombros mais largos. A estrutura óssea da mulher mostra que Deus fez a mulher exatamente para gerar filhos, é por isso que ela tem os quadris mais largos que os quadris dos homens, para que ela possa gerar filhos. Então, fisicamente, irmãos, eles são diferentes. Emocionalmente, eles são diferentes. É por isso que o homem tem que estar na responsabilidade. O homem tem que estar na liderança, porque emocionalmente ele é diferente da mulher. Nas funções, eles são diferentes. Então, quando nós lemos o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos chegar lá depois, se o Senhor permitir, a entrada do pecado no mundo. O pecado vai entrar justamente confundindo as funções masculino e feminina. Satanás, ele vai em direção a Eva, usando a serpente. A serpente dirige suas palavras à mulher e não ao homem. Ela lança dúvidas na mente da mulher. Ela diz: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Por que Satanás foi em direção a Eva? Por que ele não foi falar com o homem? Por que ele estava agindo desta forma? Na verdade, irmãos, ele não estava atacando somente Adão e Eva quando ele foi falar com Eva. Ele estava atacando a ordem estabelecida por Deus. Ele estava se virando contra Deus. Ele estava desfazendo a hierarquia que foi estabelecida por Deus. Ele estava atacando a liderança de Adão, a liderança do homem. A ideia de Satanás era instigar insatisfação na mente da mulher, era dizer para a mulher: você é oprimida, Deus não te ama, Ele mentiu para você, Ele não quer a sua felicidade, você tem que se libertar desta opressão. Ali estava começando o primeiro movimento feminista da história da humanidade. Começa em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6.
E começou exatamente com as ideias de Satanás, assim como ele se mantém até hoje, baseado nas mentiras, nas ideias de Satanás, levando a uma insatisfação, a uma rebelião contra os propósitos de Deus para a masculinidade e a feminilidade. Então Satanás começou a introduzir o pecado no mundo, atacando a liderança masculina, a responsabilidade dos homens. Então quando Adão e Eva pecaram, irmãos, o pecado entrou na humanidade, lançou a humanidade na queda, mas Deus continuou mostrando que o propósito se mantém o mesmo. O homem continua, mesmo após o pecado, sendo o responsável por tudo, ele é o líder por tudo. Eva comeu primeiro o fruto, ela foi a primeira a comer o fruto, mas Deus, porém, não a chama primeiro para prestar contas. Isso é digno de nota. Ela come primeiro e dá ao seu marido e ele come, nós vemos isso no capítulo 3. Mas quando Deus os chama para responder, para prestar contas do que haviam feito, Deus chama primeiro Adão. Adão, onde estás? E Adão responde: ouvi a tua voz no meio do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus lhe pergunta novamente: quem te fez saber que estavas nu? Novamente, segunda pessoa do singular. Deus está falando com ele, está falando com o homem. Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que eu disse não comesses? Por que Deus está falando com Adão primeiro, sendo que quem comeu primeiro foi a mulher? Por que Ele está falando com o homem primeiro? Porque o homem é o líder, ele é o responsável. O Novo Testamento vai nos dizer, irmãos, que inclusive a entrada do pecado no mundo não foi por culpa da mulher, foi por culpa do homem. Ela comeu primeiro, deu ao seu marido, e ele comeu depois. Mas Romanos capítulo 5, versículo 12 vai nos dizer: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo, foi por Adão, não foi por Eva. Apesar dela ter comido primeiro, a responsabilidade pela entrada do pecado no mundo caiu sobre ele. A palavra de Deus está responsabilizando ele. Meus irmãos, com isso, a palavra de Deus não está dizendo que a mulher não tem a sua responsabilidade. Deus aumentou a dor de sua gravidez por ela ter comido do fruto que Deus proibira. A mulher ficou inclusive estigmatizada por ter sido enganada pela serpente. Mas apesar disso, o apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que ela será preservada através da sua missão de mãe. De mãe. Ela foi afetada por ter desobedecido o Senhor. Mas o responsável final, o responsável primeiro pela entrada no pecado foi Adão. Quando Deus vai falar com ele, no capítulo 3, versículo 17, Deus diz para ele, homem: porque destes ouvidos à tua mulher e comeste da árvore que eu disse que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Não é por causa dela, é por tua causa que a terra está sob maldição. Porque você, ao invés de exercer sua liderança sobre ela, você deu ouvidos a ela, você comeu o fruto que ela disse, sugeriu que você comesse. E por tua causa, por tua responsabilidade, maldita é a terra. Irmãos, todo o universo está sob a maldição do pecado pela responsabilidade de Adão. Porque ele que deveria ser o guarda, ele que deveria cultivar, ele que deveria proteger, ele abdicou da sua posição de liderança. Abdicou-se da sua responsabilidade, e ele então, por causa disso, lançou toda a criação de Deus sob a maldição do pecado. É por isso que tudo que nós vemos está debaixo da maldição do pecado. É por isso que nós aguardamos quando virá o nosso segundo Adão, que é Jesus Cristo, e ele vai restaurar e redimir todas as coisas. Então saberemos o que é viver num mundo de paz e perfeição. Mas tudo está debaixo da maldição do pecado. É por isso que vem alguém aqui e rouba o nosso cabo de energia. Estamos debaixo do pecado, sujeitos ao pecado. E a responsabilidade foi dele. Maldita é a terra por tua causa. A culpa é sua, Adão. Você é o responsável. Ao longo da história, Deus então tem responsabilizado os homens por tudo o que acontece de errado nesse mundo aqui. Do que está acontecendo aí, irmãos, são os homens
Os homens abusando de sua liderança, os homens usurpando o seu papel, os homens explorando mulheres, os homens, a ganância dos homens. Não estou dizendo que as mulheres não têm responsabilidade, nós vamos ver daqui a pouco. Mas a responsabilidade é dos homens. O que estão fazendo com o mundo, com a forma como esse mundo está sendo explorado, a responsabilidade é dos homens. E Deus tem mostrado isso ao longo da história. No livro de 1 Reis, no capítulo 21, nós temos um episódio na vida do rei Acabe. O rei Acabe, ele fica interessado numa vinha que pertencia a um homem chamado Nabote. E ele, como rei, então ele chega para Nabote e diz: vende essa tua vinha para mim, ou então troca por outra, eu compro uma outra para você em outro lugar, melhor do que essa, e você troca comigo. Mas havia uma lei em Israel de que a herança não poderia ser vendida. E Nabote, então, ele diz: eu não vou trocar com você a minha vinha e não vou vender para você a minha vinha. Então Acabe vai para casa, e ele está triste, e ele está chateado, porque ele queria muito ter aquela vinha, e ele não pôde ter aquela vinha. E então ele não come em casa, ele fica sem comer, e ele faz o que muitos de nós fazem quando ficam chateados. A gente se tranca, a gente faz beicinho, a gente fica chateado, e a gente diz: ninguém gosta de mim. Era mais ou menos isso que ele estava fazendo. Eu queria tanto ter aquela vinha, mas eu não pude ter, porque eu até propus para ele para trocar, mas ele não quis trocar, também não quis vender para mim. E a mulher dele falou: o que está acontecendo com você? Porque você não come pão? O que aconteceu? Ele falou: eu queria aquela vinha, mas ela não quis me vender, ele não quis me vender, não quis nem trocar. E ela olha para ele e diz assim: você é rei ou é o quê? Governas com efeito em Israel ou o quê? Em outras palavras, irmãos, Jezabel estava dizendo para Acabe: você é um saco de batatas? Você é um cacho de banana? Você é rei ou não é em Israel? Deixa que eu vou resolver esse negócio para você. E então ela vai resolver. Ela escreve uma carta convocando um jejum em Israel. Ela assina a carta com o anel dele. Ela que escreveu a carta, ela que carimba com o anel dele, distribui a carta para alguns homens, de que fosse apregoado um jejum em Israel. Ela convocou 2 testemunhas falsas para deporem contra Nabote. E então ela reuniu os homens da cidade, e aqueles homens se apresentaram e testemunharam falsamente contra Nabote, dizendo: este homem blasfemou contra Deus, ele tem que ser apedrejado até a morte. E então Nabote é apedrejado até a morte, e ele morre. E então ela chega em casa e diz para o seu maridão, o cacho de banana que estava lá, e diz para ele: olha, está lá, morreu o homem, vai lá agora e pegue a vinha que você tanto quer, o seu presentinho, o seu brinquedinho, não é isso que você quer, não é esse o seu sonho, então vá lá e tome posse da vinha, porque o homem já é morto. E ele faz isso, ele vai lá e toma posse daquela vinha, ele fica com a vinha para ele. Porém, o Deus que criou o homem e a mulher estava contemplando tudo isso. E Deus chamou o profeta Elias e disse: profeta Elias, vem cá, eu tenho uma missão para você. Você vai à casa de Acabe. Você vai falar com Acabe. E mandou Elias lá. E quando Elias chegou, irmãos, a primeira coisa que Elias falou para Acabe foi: mataste e ainda tomaste a herança? Irmãos, não foi Jezabel que fez tudo? Não foi Jezabel que mandou escrever a carta, não foi Jezabel que selou a carta com o anel, não foi Jezabel que cuidou de cada detalhe, não foi Jezabel que mandou matar o homem, que levantou as testemunhas falsas contra o homem, mas Deus vai falar com Acabe. Você matou e você tomou a herança, a responsabilidade é sua, porque você é o homem dessa casa. Você é o responsável por isso. E no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o teu próprio sangue. No mesmo lugar, você vai pagar com a sua vida, porque você não assume a sua responsabilidade como homem, como rei, você não conduz o povo como eu espero que você conduza. Irmãos, e tem sido assim ao longo da história, Deus tem responsabilizado os homens. Quando o povo de Israel começou a se afastar de Deus em Isaías, nós vemos nos primeiros capítulos de Isaías, Deus chama os homens da nação.
Ele chama os homens e diz: o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão numa situação tal que, para vergonha vossa, eu vou colocar mulheres no governo, vou colocar crianças no governo para julgar vocês, porque vocês não assumem a responsabilidade de vocês como homens para cuidar dessa nação. E aí, quando o povo de Israel então quis buscar a proteção do Egito, quando eles quis se assegurar no Egito, Deus diz: vocês estão buscando segurança no Egito? Eu vou fazer o Egito correr como mulheres, ele diz em Isaías capítulo 19, versículo 16. O Egito que vocês estão buscando apoio, eles vão correr como mulheres, eles vão se acovardar como mulheres, porque eles não serão homens para proteger vocês. Irmãos, Deus sempre responsabiliza os homens, irmãos, sempre os homens, porque o homem, ele é responsável por tudo. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é responsabilidade dos homens. Não significa que as mulheres não tenham dado sua contribuição para que esse caos todo seja estabelecido no mundo. Mas os homens são os responsáveis finais. E eu creio que Deus vai chamar cada homem para prestar contas perante Ele. Hebreus capítulo 4, versículo 12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta perante aquele a quem devemos prestar contas. Essa expressão de Hebreus capítulo 4, versículo 13, não há criatura que não seja manifesta perante aquele a quem devemos prestar contas, era uma expressão que significava a ação do soldado romano quando ele prendia um criminoso. Então ele pegava aquele criminoso, ele colocava o punhal debaixo do queixo do criminoso, e o criminoso tinha que encarar a sociedade. Porque criminosos, quando são presos, eles tendem a cobrir o rosto, né? É assim desde a antiguidade. Mas os soldados romanos prendiam, então desfilavam com eles pelas ruas, com um punhal aqui, e eles tinham que encarar a sociedade, como se dissessem: você vai prestar contas do que você fez. E essa expressão é usada para o ato de ter que encarar Deus, de ter que encarar o Senhor. Não há criatura que não seja manifesta perante aquele a quem devemos prestar contas. Na verdade, é um jogo de palavras que Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13 faz. Deus fala a sua palavra, e nós vamos ter que dizer a nossa para Ele. O que é que nós vamos dizer para Ele? O que é que cada homem vai dizer para o Senhor? Todo ser humano será chamado a prestar contas ao Senhor, e certamente Deus responsabilizará os homens pelo que eles têm feito com a sua masculinidade. Então, o relacionamento conjugal perfeito, irmãos, é um relacionamento onde o homem é o líder. Foi o que Deus ensinou no relato da criação. O homem foi formado primeiro e depois a mulher. Então, meus irmãos, nós homens, nós somos os responsáveis pela vida espiritual dos nossos lares. Nós somos responsáveis pelo que acontece espiritualmente dentro das nossas casas. Você, como homem, recebeu essa liderança, recebeu essa responsabilidade. Eu digo isso não como uma ameaça para você, porque senão eu teria que me sentir ameaçado também. Não é uma ameaça de Deus, mas é Deus dizendo que a nossa responsabilidade, nós devemos ter muito temor e quebrantamento diante dEle, e pedir a misericórdia dEle, que Ele nos ajude pelo que nós estamos fazendo com as nossas esposas e com os nossos filhos. É nossa responsabilidade diante do Senhor. E nós sabemos que o pecado afetou duramente esses papéis e criou esta confusão toda que nós temos visto estabelecido na nossa sociedade, até afetando nossas igrejas. Criou-se essas insatisfações, estes abusos, estas guerras entre homens e mulheres. Mas o que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo faz? O Evangelho restaura, o Evangelho dá entendimento a respeito do casamento e aponta o estado original do casamento para homens cristãos, homens que são tementes a Deus, homens que são salvos pela graça do Senhor. O Evangelho aponta Gênesis 2 para eles entenderem a sua responsabilidade e buscarem e terem aquilo como alvo para os seus casamentos, num relacionamento conjugal perfeito. É por isso que o apóstolo Paulo nunca normatizou o casamento a partir de Gênesis 3. Ele sempre aponta para Gênesis 2, que era o estado original do casamento.
É o que ele escreveu em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, dizendo que as mulheres então devem ser submissas aos seus maridos e os maridos amarem suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim o marido é o cabeça da mulher. E onde foi estabelecido que o homem é o cabeça da mulher? Não foi na criação? Não foi na criação que Deus estabeleceu? Ele vai dizer em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Onde é que foi estabelecido que o homem deve amar, proteger a sua mulher? Não é em Gênesis capítulo 2? Então é para lá que o Evangelho nos aponta, para que nós pensemos a respeito dos nossos casamentos. O marido é o cabeça do lar, ele é o responsável por tudo, mesmo depois da entrada do pecado. O relacionamento conjugal perfeito é o relacionamento onde o homem é o líder. E aí, minha segunda parte de hoje à noite, nosso segundo ponto. De que maneira é o relacionamento conjugal perfeito? Se ele é, em primeiro lugar, um relacionamento onde o homem é o líder, em segundo lugar, irmãos, é o relacionamento onde a mulher é auxiliadora idônea. Versículo 18 nos diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Disse mais o Senhor Deus, porque ele havia ordenado ao homem sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora ele diz mais. Ele diz mais o quê? Ele diz que não era bom o homem estar só. Como dissemos, em toda a perfeição do jardim, algo não estava bom. Não era bom que o homem estivesse sozinho. Ele estava incompleto. Incompleto. O homem só ficaria completo quando ele tivesse a sua esposa do seu lado. Deus implicitamente aqui ele está dizendo que o casamento então é algo bom. Deus está afirmando a beleza do casamento, Ele está afirmando a nobreza do casamento. Quando Ele criou a mulher e a colocou ao lado do homem, irmãos, Ele viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Então, se o homem sozinho não era bom, o homem com a sua esposa ao seu lado era muito bom. Então isso significa para nós que o casamento é uma coisa boa, diferente do que o mundo pensa e do que o mundo tem ensinado e encorajado. É por isso que o mundo rejeita, porque o mundo rejeita o próprio Deus. Então Deus resolveu criar para o homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea, porque o homem precisava desta ajuda então para executar a tarefa que havia recebido, de crescer e multiplicar, encher a terra, sujeitá-la, dominar sobre os animais. Era impossível que ele cumprisse essa tarefa sozinho. Então, como Deus fez a mulher? Como foi o processo de formação da mulher? Alguém poderia dizer: pastor, Deus fez o homem dormir, tirou uma das suas costelas e transformou numa mulher. E eu digo que isso é metade da resposta. Na minha prova você ganharia meio certo com misericórdia. Deus viu que não era bom o homem estar só. Ele detectou um problema. Adão não sabia disso, mas havia um problema. Adão não conseguiu ver esse problema, ele nem podia ver esse problema. Então Deus trouxe os animais para que Adão desse o nome a cada um deles. Era uma prerrogativa, inclusive, de Adão como líder no mundo antigo. No exercício da liderança estava o ato de dar nomes aos seus subordinados. O líder dava o nome aos seus subordinados. Então, como Adão tinha que dominar sobre os animais, Deus traz os animais para que ele desse nome. Se você é um leitor atento, você vai perceber que no capítulo 1, Deus deu nome a toda a parte da criação que ele mesmo, Deus, controla. Deus deu nome ao firmamento de céus. Ele deu nome à porção seca de terra. Ele deu nome às águas de mares. Porque toda essa parte da criação não é o homem que controla, não é o homem que domina, é Ele, Deus, que domina. Então Ele mesmo se encarregou de dar nome. Mas como Ele deu os animais para o homem dominar, para o homem sujeitar, Ele traz os animais para que o homem desse nome, um exercício de liderança, um exercício de responsabilidade. O nome que o homem escolhesse, então esse seria o nome deles. Mas nesse exercício de dar nome aos animais, irmãos, havia algo mais. O homem precisava ver aquilo que Deus já tinha visto. Ele precisava ver que estava só. E quando ele terminou de dar nome aos animais, ele percebeu que não havia entre os animais uma auxiliadora idônea para ele.
Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, o texto nos diz. Então o homem percebeu que cada macho da criação de Deus tinha um par. Ele tinha uma fêmea do seu lado. E ele, homem, era o único que não tinha. Cada macho tinha a sua fêmea. Então o homem percebeu que nenhum animal era semelhante a ele, que nenhum animal poderia complementá-lo, nenhum animal poderia ser seu auxiliar idôneo, e nenhum animal poderia oferecer o relacionamento que Deus queria que ele tivesse. Então Deus trouxe os animais para que ele percebesse isso, para que ele compreendesse isso. Então o homem viu duas coisas: os animais não poderiam complementá-lo, os animais não poderiam auxiliá-lo, ele não poderia se relacionar a contento com os animais. Não é sem motivo que o mundo trata os animais como tem tratado, porque ele rejeita Deus. Então o homem viu que os animais não poderiam fazer aquilo que Deus queria que fosse feito, ter um auxiliar idôneo, ter um relacionamento com seu semelhante. Ele percebeu isso, mas ele viu também que cada animal macho tinha uma fêmea, e ele não tinha. Então Deus estava ensinando um princípio aqui, irmãos, que transcende Gênesis 2. Quem deve diagnosticar os nossos problemas não somos nós. Quem deve diagnosticá-los é Deus. Nós somos rápidos em fazer a nossa lista de problemas e apontá-los como as nossas necessidades. Afirmamos que os nossos problemas são as pessoas que não agem como nós gostaríamos que elas agissem. Afirmamos que a solução dos problemas seria então que elas mudassem, mas elas não mudam. Então nós apresentamos o nosso problema para Deus cheios de justiça. Nós mesmos os diagnosticamos e os apresentamos para Deus. Na perfeição lá do jardim, Deus estava mostrando para Adão que quem deve diagnosticar os seus problemas não era Adão, que Adão nem sabia também. Nem sabia o que era uma mulher para pedir uma. Nem sabia que ele estava só. Nem sabia que os animais não poderiam complementá-lo, mas Deus fez questão de trazer os animais para ele. Isso fez parte do processo de criação da mulher. Deus trouxe os animais para que ele então visse aquilo que Deus já tinha visto. Qual é o problema que você tem que enxergar na sua vida? O problema é que Deus já viu. Não seja rápido em fazer o seu diagnóstico. Diga: Senhor, mostra para mim o que o Senhor vê como problema da minha vida. Porque se eu for fazer a minha lista, ela será interminável. E vai ser mesmo. Não adianta você dizer para mim que não vai, porque se nós fizermos a nossa lista, ela é interminável de problemas. É por isso que Deus, às vezes, Ele pega a nossa lista que a gente apresenta para Ele e rasga. Fala: eu é que vou dizer para você qual é o seu problema. Eu é que vou mostrar para você qual é o seu problema. E é interessante, quando Deus mostra para nós o problema, irmãos, aí a gente vê que o nosso problema é maior do que a gente imaginava. E a gente não pode fazer nada para resolver. Senhor, tá bom, já vi que não tem entre os animais alguém semelhante a mim que possa se relacionar comigo. Já vi, Senhor, que todo macho aqui tem uma fêmea, eu não tenho, mas o que eu vou fazer para eu ter uma fêmea? O que eu vou fazer, Senhor? Eu não posso fazer nada. Tá bom, o Senhor mostrou o problema para mim. Então, agora você deixa comigo que eu vou resolver. É assim que Deus resolve os nossos problemas. Então Deus é quem viu que Adão estava só. Deus é que sabia do que Adão precisava. Deus é que sabia que Adão precisava de uma mulher. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Meu irmão, minha irmã, apenas espere. Espera. Deixa Deus agir. Espere, não fique ansioso. Não meta os pés pelas mãos. Espere. Jesus não disse em Mateus capítulo 6, versículo 8, o vosso Pai Celeste não sabe do que necessitais antes mesmo que lhe o peçais? Acha que Deus não sabe? Ele é que sabe. Então Adão percebeu que entre os animais não tinha uma auxiliadora idônea para ele. Irmãos, foi assim que Deus fez a mulher. Ele mostrou para o homem que ele precisava de uma auxiliadora. Dar nome aos animais fez parte do processo de criação da mulher. Então, como o homem percebeu que ele estava só? Porque todos estavam acompanhados de uma fêmea,
mas ele estava sozinho. E ele percebeu que não tinha alguém do seu lado. Esta era a sua necessidade. Ele precisava de uma mulher. Então ele precisava de uma auxiliadora idônea. Agora, como a mulher se torna a auxiliadora que Deus deseja? Como é que a mulher pode ser e cumprir esse papel que Deus designou para a feminilidade? Para ela como mulher. Meus irmãos, ela se torna esta auxiliadora sendo mulher. A mulher se torna auxiliadora que Deus quer que ela seja, sendo feminina. A feminilidade foi dada à mulher para que ela possa auxiliar o homem naquilo que Deus quer que ele seja. Foi isso que Deus fez para suprir a necessidade de Adão. Deus criou a versão feminina para o homem. Deus criou a mulher. É por isso que Adão, quando ele olhou para os animais, ele viu que o macho tinha uma fêmea. E ele não tinha uma fêmea. Então ele precisava de uma mulher. Ele precisava da feminilidade. Então, se o papel do homem é exercer a liderança em amor e proteção, o papel da mulher é auxiliar o seu marido sendo mulher. Sendo feminina. E como a mulher faz isso? Exibindo a sua feminilidade. Foi isso que Adão viu que os animais tinham, ele não tinha. A mulher auxilia o seu marido, então, sendo feminina. Qual é a grande demonstração da feminilidade? Qual é a grande evidência da feminilidade? É ser esposa e mãe. Esse é o propósito de Deus para as mulheres. Deus não espera nada mais das mulheres que exerçam a sua feminilidade. Então o papel da mulher é auxiliar o seu marido para que ele exerça aquilo que Deus planejou. A função da mulher é trazer glória para o seu marido. Eu disse que não seria popular esse texto. A função da mulher é trazer glória para o seu marido. A função da mulher é auxiliar o seu marido para que ele seja bem-sucedido. Estas palavras nunca foram populares desde que o pecado entrou no mundo, mas elas são a mais absoluta verdade da palavra de Deus. Deus criou a mulher para ser auxiliadora, idônea. Auxiliadora significa alguém que socorre, alguém que ajuda, alguém que auxilia de fato. Idônea significa alguém que é correspondente, que é semelhante, mas ao mesmo tempo é diferente, é o lado oposto, é a versão feminina do masculino. Então a mulher foi criada para ajudar o homem. Só ela pode fazer isso porque só ela é semelhante a ele, só ela é idônea. Só ela pode fazer isso porque só ela é, de uma certa forma, oposta a ele. Igual, mas ao mesmo tempo diferente. Ela é a parte feminina, ela é mulher. Então o Espírito Santo, irmãos, inspirou o Novo Testamento, inspirou o apóstolo Paulo a escrever sobre esta passagem. Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo escreveu, o Espírito Santo o levou a escrever: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Estar debaixo da autoridade do homem não é estar numa posição inferior, como Satanás instigou Eva, como o mundo tem instigado as mulheres hoje. Estar debaixo da autoridade de um homem não é estar numa posição inferior, porque Paulo diz que assim como a mulher, ela está debaixo da autoridade de Cristo, Cristo está debaixo da autoridade do Pai, da autoridade de Deus, e Cristo não é inferior a Deus. Eu e o Pai somos um, ele disse em João capítulo 10, versículo 30. Não há diferença entre Cristo e Deus, mas Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, assim como o homem é o cabeça da mulher. Então não há diferença, a mulher não é inferior ao homem, por ter o homem como seu cabeça. E o apóstolo Paulo continua em 1 Coríntios capítulo 11. O homem é a imagem e glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. Então o homem não foi criado por causa da mulher, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9. Deus não viu que a mulher estava só. Ele viu que o homem estava só. Então ele criou a mulher por causa do homem. Ele é que precisava. Então o desígnio de Deus para a mulher é que ela seja a glória do homem e que ela auxilie o homem para que ele cumpra o propósito que Deus tem para ele. E como ela faz isso, irmãos? Ela faz isso através da sua missão de esposa e mãe.
A mulher faz isso através de sua ação dentro de casa. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher se torna auxiliadora idônea edificando a sua casa. Se o homem é o responsável pelo que acontece no mundo, irmãos, a mulher é responsável pelo que acontece no lar. Ela é responsável pelo que acontece dentro de casa. É fato que o homem é responsável pela casa, porque a casa está no mundo, mas o homem recebeu a missão de cuidar do mundo, e a mulher recebeu a missão de cuidar do lar. É por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas aqui é insensato, com as próprias mãos a derruba. É por isso que o Novo Testamento vai dizer em Tito capítulo 2, versículos de 3 a 5, quanto às mulheres idosas, que sejam sérias em seu proceder, não dadas a muito vinho, não caluniadoras, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem honestas, bondosas e boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou nós nos sujeitamos à autoridade da palavra do Senhor, ou então nós deixamos a Bíblia de lado e vamos ficar com a cultura. Chega de Bíblia, vamos pregar aqui o que está no site, vamos falar o que está nas redes sociais, tragam seus tweets para cá, vamos discutir os tweets, vamos discutir os assuntos mais comentados no tweet, no Instagram, esquece a palavra do Senhor, deixa ela de lado, porque nós estamos nos sujeitando à cultura. Mas se é a palavra do Senhor a autoridade, então o que ela diz? As mulheres mais velhas sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens recém-casadas, para que elas façam o quê? Aquilo que é a missão delas, amarem seus maridos, amarem seus filhos, serem honestas, bondosas e boas donas de casa, aquela que cuida do lar. O que acontece no lar é responsabilidade sua, irmã. A forma como anda a casa é responsabilidade sua. Foi o Senhor que determinou isso, eu não estou inventando isso. Foi o Senhor que fez. Então o foco, qual é o foco da palavra de Deus para a mulher cristã? Seu marido, seus filhos e sua casa. Mas a pergunta da palavra de Deus para as mulheres não é sobre quais serão suas grandes realizações nessa vida aqui. A palavra de Deus não está perguntando para as mulheres se elas estão conseguindo realizar seus sonhos. Elas não estão perguntando se vocês estão lutando por sua felicidade. Ela pergunta o que vocês estão fazendo com seus maridos, seus filhos e suas casas. Como é que vocês estão edificando seus lares? Sei que muitas mulheres citam Provérbios 31, a mulher virtuosa, não é? Lá em Provérbios 31, a partir do versículo 10 até o versículo 31. Muitas mulheres hoje aí tentam distorcer, querem absorver a cultura, misturar a cultura com a palavra de Deus, então pegam a mulher de Provérbios 31 para justificar suas abdicações do lar, do marido, dos filhos. Porém, tudo o que aquela mulher está fazendo é voltado para o lar. Tudo o que a mulher de Provérbios 31 está fazendo é voltado para o lar. O texto diz que ela é uma mulher virtuosa, e o seu valor excede ao de finas joias, diz no versículo 10 de Provérbios 31. E o versículo 11 vai dizer que o coração do seu marido confia nela, veja. Tão logo diz que ela é virtuosa e o seu valor excede o de finas joias, cita o seu marido. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Sabe o que significa? Ela administra bem os recursos do lar, ao ponto do seu marido sentir segurança nela. O versículo 12 vai dizer que ela faz bem ao seu marido, todos os dias da sua vida. Ela é uma mulher virtuosa porque ela faz bem ao seu marido, todos os dias da sua vida. O versículo 23 de Provérbios 31 vai dizer que o seu marido é estimado entre os juízes da terra, quando ele se assenta com os anciãos da terra. Sabe o que significa? Ela é tão boa no lar, ela é tão boa na administração do lar, ela cuida tão bem daquilo que Deus deu como responsabilidade para ela, como esposa, como mãe, como uma mulher que cuida do seu lar, que quando o seu marido sai para fora, ele recebe o louvor dos juízes da terra. Por quê?
1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, vai dizer que ela é a glória dele. Ela faz, ela dá estrutura para ele, ela auxilia ele como uma auxiliadora, e quando ele sai, ele é estimado entre os juízes da terra. Ele recebe o louvor fora de casa pelo que ela faz, como sua esposa. Versículos 26 e 27 de Provérbios 31 vai dizer que ela fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua, atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Ela que cuida da casa, ela atende ao bom andamento da casa. E é por isso que ele, caminhando para o final de Provérbios 31, ele vai dizer: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Os filhos dessa mulher se levantam e dizem: mãe, nós reconhecemos o que você faz. Nós reconhecemos que você é a mulher que Deus quer que você seja. Tudo o que você faz aqui é por nossa causa. Então levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Você é essa mulher. Ainda, Provérbios 31, versículos 28 e 29 vai dizer que o seu marido olha para ela e diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Essa mulher, irmãos, não tem concorrente. Essa mulher não tem preocupação, ninguém concorre com ela. Ela entende tanto o propósito de Deus para a vida dela. Ela entende tanto o propósito de Deus para a sua feminilidade, que ela não tem concorrente. Ela não tem preocupação. O seu marido diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas você a toda sobrepuja. Não trocaria você por ninguém. Não trocaria você por nada nesse mundo. Porque ela sabe o que é o papel de uma mulher. É voltada para o marido, para os filhos e para o seu lar. Por isso que Provérbios 31 vai dizer: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Louvada. Sei que muitas mulheres, irmãos, poderão se queixar dizendo assim: poxa, então terei que abrir mão dos meus sonhos e realizações para voltar-me para o meu marido e para os meus filhos? Pelas misericórdias de Deus, irmãos, pelas misericórdias de Deus, crentes não vivem por sonhos e realizações, pelo amor de Deus. Quem vive por sonhos e realizações são os ímpios deste mundo que não conhecem a Deus, que não têm esperança. O crente vive pela esperança do céu. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto e não as que são da terra, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, porque a vossa vida está agora oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja, essa é a vida do crente, não é viver por sonhos e realizações, mas os meus sonhos e as minhas realizações, eu terei que abdicar de tudo isso para ser isso, para viver isso. Crente não vive por sonhos e realizações, crente vive buscando as coisas do alto, não as que são da terra, porque ele morreu e a sua vida está oculta com Cristo em Deus. Então ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Faça morrer estas coisas, estes sonhos e realizações que o mundo coloca sobre você, que o mundo pressiona você. Seja o homem e a mulher que Deus quer que você seja. A masculinidade e a feminilidade. Satanás, irmãos, tentou a mulher e a fez ficar insatisfeita. Ela cedeu à tentação, desobedeceu a Deus. E assim o problema foi instaurado na humanidade. A humanidade agora é uma humanidade descontente, insatisfeita com tudo que Deus fez. Então nós temos homens e mulheres brigando, disputando espaços e desentendendo porque não compreendem os planos de Deus de um para o outro. E assim lutam por uma suposta justiça, porque não conhecem o Deus que é o justo juiz de toda a terra. Mas quando nós conhecemos o Evangelho, irmãos, nós podemos compreender os propósitos de Deus. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós podemos conhecer a responsabilidade de um homem que é chamado para liderar com amor, para conduzir o seu lar com amor.
Homens tementes a Deus não impõem sua liderança. Um homem nunca precisa chegar num lar e dizer para sua esposa ou para os seus filhos: eu sou o líder desse negócio aqui. Minha esposa e meus filhos nunca ouviram sair isso da minha boca. Eu sou o líder desse negócio, eu sou o cabeça disso aqui. Não, eu tinha que viver como. O respeito de um homem no lar é pela sua vida, não pela sua boca, pela sua imposição. Isso é o líder amoroso que Deus chama os homens a serem. E da mesma forma a mulher é chamada para ser auxiliadora idônea, para respeitar o seu marido, auxiliá-lo na condução dos seus filhos, na condução do lar. Esta verdade, irmãos, não mudou, mesmo com a entrada do pecado. Apenas, devo dizer, se tornou mais difícil, justamente por causa do nosso pecado no nosso coração. Mas Deus, por sua graça, por sua misericórdia em Cristo Jesus, Ele nos faz compreender a beleza dessa verdade, a justiça nessa verdade. E Ele nos ajuda de forma que nós possamos desfrutar do que significa um relacionamento conjugal perfeito, de acordo com a sua vontade. Ele nos ajuda a experimentar um pouco daquilo que Adão e Eva experimentaram antes da entrada do pecado. Apesar de nós vivermos num mundo tão avesso a isso, tão avesso a essa verdade de Deus, que Deus nos dê a ousadia para vivermos isso e continuarmos afirmando que esta é a vontade de Deus, esta é a verdade eterna de Deus. Foi assim que Ele fez homem e mulher. Amém? Você concorda com isso? Você acredita nisso? Que o Senhor nos ajude. Ele nos permitindo, nós continuaremos a ver esse texto no domingo que vem. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Mas nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que nos ajuda a compreendê-la. Ó Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por notarmos o contraste entre aquilo que é a Tua vontade, aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra e aquilo que nós vivemos nesse mundo, Senhor. Aquilo que nós vemos acontecendo neste mundo, Senhor. O mundo avesso ao Senhor, o mundo que se opõe a Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, por Teu Espírito nos deixar claro, Senhor, esta verdade, esse contraste, Senhor, para que nós possamos nos posicionar, Senhor. Possamos nos posicionar ao Teu lado. Possamos nos posicionar, Senhor, ao lado da verdade da Tua palavra, mesmo sabendo que ela é tão impopular, mesmo sabendo que assim encontraremos tanta oposição neste mundo aqui, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Mas dizemos ao Senhor também, meu Pai, nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos, ó Pai, os nossos medos, nós reconhecemos, ó Pai, como este mundo cresce diante de nós, nos pressiona. Então nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que nós não nos afastemos destes princípios, para que nós não nos acomodemos a este mundo, Senhor, para que nós não negociemos estas verdades, ó Pai, com este mundo, mas que continuemos, ó Pai, firmes, afirmando aquilo que o Senhor afirma, nos posicionando ao Teu lado, Senhor, certos de que este é o lado vencedor. É o lado que vai permanecer, é o lado, Senhor, que é eterno. Então cuida de nós como igreja, Senhor. Cuida de nós. Ó Pai, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, arrependidos, mas queremos acertar, Senhor. Queremos andar na centralidade da Tua palavra, tendo-a dirigindo nossas vidas, ó Pai. Então cuida dos homens desta igreja, Senhor. Ó Pai, que eles possam entender o que é a liderança, Senhor. Eles possam entender o que é a sua responsabilidade, Senhor. Que a cada domingo, Senhor, que é o dia que nós separamos para nos reunir como igreja, eles possam se lembrar disso, que suas responsabilidades é conduzir suas famílias, ó Pai. Que os homens possam entender, Senhor, esta verdade. Que as esposas, Senhor, possam compreender o seu papel, Senhor, de auxiliar seus maridos, ó Pai, auxiliar, Senhor, em suas casas, Senhor, conduzindo seus lares, ó Pai, para que os seus lares sejam edificados em sabedoria, Senhor. Cuida das nossas famílias, Senhor.
Ó Pai, aqueles que ainda não se casaram, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, eles possam compreender a santidade do casamento, a verdade do casamento, e se for o propósito do Senhor, que eles tenham um cônjuge, Senhor, que eles possam ter esse entendimento do que significa, Senhor, a masculinidade, a feminilidade no casamento, Senhor. Cuida, Senhor, daqueles que ainda não se casaram, Senhor. Cuida das nossas crianças, ó Pai, que elas possam crescer entre nós, percebendo claramente nas nossas vidas, nas nossas casas, o que é a masculinidade, o que é a feminilidade, porque foi assim que o Senhor nos criou, e nós queremos te adorar nisso, Senhor. Que as nossas crianças não tenham confusões diante de seus olhos, que elas possam ver o que é um homem e o que é uma mulher, Senhor, porque é assim que a tua palavra nos ensina, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, porque nós somos fracos, nós precisamos do Senhor. Mas nos ajuda, Senhor. A nossa oração, Pai, nós a fazemos no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam presentes nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa semana. Nós vamos ouvir o pós-lúdio e assim encerramos o nosso culto.